Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E essa é a nossa última mini aula de 2023. Gente, o ano passou e a gente nem percebeu. Mas, graças a Deus, estamos aqui, vencemos mais uma etapa, mais uma fase e já estamos aí nas portas de entrar em 2024. E o Hebraico Sem Segredo continua aí e a gente vai entrar por esse novo ano de 2024, continuando na nossa missão, que é de disseminar a língua hebraica. Sem mais delongas, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como dizer "eu sinto" em hebraico? Não sabe? Então, na nossa última mini aula de hebraico de 2023, você vai aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o verbo que a gente vai usar, conjugar, nessa forma de dizer como eu sinto em hebraico, tá? Lembrando sempre que existem, sim, outros verbos que podem ser usados e que são usados, inclusive, para dizer no sentido de sentir, tá? Mas sempre haverá e há aquele, né, que vai ser o mais usado, que você vai ver mais vezes e que tem o sentido mais completo, tem ali o sentido primário de sentir. Então, o verbo que nós vamos aprender hoje, que nós vamos conhecer, ele é o que é mais usado no dia a dia para se referir a dizer sobre si mesmo, né? No sentido de sentir dor, falar sobre pensamentos, sentimentos. Ele tem esse significado exclusivo. Então, o verbo que a gente vai usar para dizer eu sinto em hebraico é o verbo leargish. Leargish. Esse verbo aqui, ele é muito usado, ele é muito, assim, também é um verbo bem básico, tá? É um verbo que você vai ver muito e que já deve ter visto, inclusive, mas aqui a gente vai aprender a conjugar. Então, vamos lá na nossa conjugação? Vamos? Então, para as 3 pessoas do masculino singular, nós vamos ter a seguinte conjugação, tá? Lembrando que esse aqui, ele é também um daqueles tipinhos de verbos diferentes do que nós costumamos ver por aqui, tá? Mas já vimos também exemplos de verbos que são semelhantes a essa conjugação, esse modelo, esse padrão aqui que a gente vai ver agora, tá? Então, vocês não vão ficar perdidos. Então, vamos lá. Para a conjugação do masculino singular, a gente vai ter a forma margish, margish, margish. Então, essa é a conjugação para as 3 pessoas do masculino singular. Agora, para o feminino singular, as 3 pessoas, a gente vai ter a conjugação margishá, margishá. Veja, né, que há aqui a diferençazinha do masculino para o feminino, que é acrescentada a letra rei no final e também uma vogalzinha ali, e ali fica sendo a sílaba mais forte. Então, para as 3 pessoas, a conjugação margishá, margishá. Então, tá tudo aí bem explicadinho, bem diferente do masculino para o feminino. Agora, para o masculino plural, a gente vai ter a seguinte conjugação também para as 3 pessoas. Margishim, margishim. Sempre com, então aqui, como a gente pode ver, a terminação característica do plural masculino, o im. Então, margishim. Essa é a conjugação do masculino plural. Agora, o feminino plural, a gente vai ter a conjugação margishot, margishot, com a terminação ot, né? Também característica do feminino plural. Então, essa é a conjugação margishot para as 3 pessoas do feminino plural. Agora, vamos para a parte que é a minha preferida, eu tenho certeza que é a preferida de todos vocês, que é os exemplos de frase, que é onde a gente aprende de verdade como que a gente aplica, como é que a gente usa esses verbos dentro dos contextos. Então, vamos lá? Então, na nossa primeira frase, agora aqui para o masculino singular, vamos ver um exemplo? Na frase, ata margish legabei zeh. Ata margish legabei zeh. O que eu tô falando nessa frase? É uma pergunta. Como você se sente sobre isso? Né? Uma pergunta básica, uma pergunta não tão difícil, não é uma frase tão complexa. Então, vamos analisar aqui a frase. Como? É como? Ata margish. Você se sente. Legabei, sobre, ze, isso. Então, essa é a nossa frase. Exatamente assim.
אתה מרגיש לגבי זה? Como você se sente sobre isso? Então, veja que aqui é a pessoa do אתה, masculino, singular. Então, a conjugação מרגיש. Como você se sente? Então, a característica conjugação do masculino singular está casando direitinho com o pronome que também é do masculino singular. Então, אתה מרגיש לגבי זה? Como você se sente sobre isso? Agora, no nosso segundo exemplo de frase, agora do feminino singular. אני מרגישה ששנה הבאה תהיה מדהימה. O que eu tô falando nessa frase? Eu sinto que o próximo ano será incrível. Olha que frase legal. Já a gente aqui falando para o nosso próximo ano, o ano de 2024, aqui na nossa última aula de 2023. אני מרגישה. Veja que aqui é a pessoa do אני, mas pelo verbo מרגישה, eu entendo que é uma mulher que está falando, apesar de ser a pessoa do אני. Então, אני מרגישה, imagine que sou eu própria que estou falando, uma menina, uma mulher falando. Então, אני מרגישה ששנה הבאה, que o próximo ano, תהיה, será מדהימה, ou seja, incrível, מדהימה, incrível. Então, veja que a gente que tá também casadinho, bonitinha a frase, אני מרגישה, uma mulher que tá falando, então a conjugação que eu vou usar é a conjugação do feminino singular, מרגישה. אני מרגישה ששנה הבאה תהיה מדהימה. Eu sinto que o próximo ano será incrível. E aí, você também sente? Eu sinto também. Agora, nosso próximo exemplo de frase, no masculino plural, a seguinte frase. הם מרגישים שזה לא טוב. הם, eles, מרגישים, sentem, שזה, que isso, לא טוב, não é bom. Então, veja que é uma frase de alguém num contexto tentando avisar, né, que aquilo dali não é bom, que aquele algo não é bom, né? Mas veja que aqui a gente está falando de um todo, né? Eles, que pode ser eles, um grupo de homens, mas também pode ser usado de forma neutra. הם מרגישים שזה לא טוב, ou seja, eles sentem que isso não é bom. Então, a versão que a gente está usando aqui da conjugação é exatamente a do masculino plural, מרגישים. Então, a frase está correta. Agora, no nosso último exemplo, também temos uma outra pergunta. Da seguinte frase, מה אתן, com N, מרגישות לגבי העתיד? מה אתן מרגישות לגבי העתיד? O que eu tô falando nessa frase? O que vocês sentem em relação ao futuro, sobre o futuro? Uma pergunta que cabe muito bem para o momento agora, né? Que a gente está aqui para uma passagem de ano, para um novo ano, né? E se trata do futuro, né? A gente começa a fazer as nossas resoluções, começa a fazer as nossas ponderações, o que a gente quer fazer, o que a gente espera para o próximo ano. Então, a gente pode fazer essa pergunta. Imagine no contexto, você está conversando e você pode fazer essa pergunta. Maten, né? Vamos analisar a frase. Maten. Aten é o vocês no feminino, vocês, né? Maten, o que vocês, margishot, sentem, legabei, sobre ou em relação, hatid, futuro, né? Atid é futuro, hatid, o futuro. Então, é uma pergunta bem propícia para o momento e muito legal. Maten marshot legabei hatid. O que vocês sentem em relação ao futuro ou sobre o futuro? Veja que aten, né, o feminino plural, pessoa do feminino plural. Então a conjugação que está sendo usada nessa frase é também do feminino plural. Então, maten marshot, a frase está casadinha, coerente, concordando o pronome com a conjugação. Maten marshot legabei hatid. O que vocês sentem em relação ao futuro? E aí, né? Eu te pergunto, מה אתם, com M, מרגישים לגבי העתיד? O que vocês sentem sobre o futuro? Eu sinto que o próximo ano, o ano de 2024, vai ser um ano de muitas bênçãos, de muitas maravilhas de Deus sobre cada um de nós. É o que eu espero, é o que eu sinto e é o que eu desejo para mim, para vocês todos que têm aqui
cada dia mais ser chegado ao nosso canal, às nossas redes sociais, que gostam, que seguem, que são fãs até do nosso Hebraico Sem Segredo. Então, eu desejo para vocês, todos vocês que têm me acompanhado aqui durante esses 3 anos de Hebraico Sem Segredo, que assistem e gostam dos nossos vídeos, que curtem os nossos vídeos, que às vezes deixam mensagens nos nossos vídeos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que também nos segue lá, que sempre está curtindo as nossas postagens. E também você que já de alguma forma fez parte do Hebraico Sem Segredo, está aqui adquirindo o nosso curso, adquirindo também o nosso livro, o Manual de Verbos Hebraicos Sem Segredo. Enfim, vocês que já aprenderam, que também já compartilharam muita coisa aqui com a gente, eu desejo para vocês tudo de bom. Que Deus abençoe não apenas esse fim de ano, né? Esses dias de fim de ano, mas que Ele abençoe todo o seu próximo ano, que Ele abençoe sua família, sua casa e o seu futuro. Então, feliz ano novo, feliz 2024. Esse é o desejo meu, Késia, e também o Hebraico Sem Segredo para você. Então, até o ano que vem, até 2024, a gente se encontra por aqui, a gente se encontra se Deus quiser. Então, shalom!